Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo o evangelista Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esse é o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Amém? Há um tempo atrás, tomei uma decisão de escolher alguns textos bíblicos, e fazer assim uma leitura deles mais aprofundada, dos evangelhos, das cartas, um livro que eu escolhesse. Agora eu fico alternando entre Mateus e Deuteronômio, ainda não me decidi assim direito não, E volta e meia, quando a gente lê o texto bíblico, principalmente a gente que é pastor, a gente já tem mania de ler e pensa, isso aqui dá um sermão, E aí às vezes a leitura da gente, ela fica muito mecânica, ela fica assim, meio formatada. E eu tenho uma amiga que a gente sempre está trocando experiências, E eu falei para ela assim: Laura, a gente nessa nossa vida de pastor e pastora, a gente corre o risco de às vezes estar sempre preocupando com o que Deus tem para falar para a igreja, com o que Deus tem para falar para a região, com o que Deus tem para falar até com o novo convertido. E de vez em quando a gente precisa ser lembrado do que Deus tem para falar para a gente também, não é? Como é que a gente faz? Aí eu disse para ela: eu acho que você é uma pessoa tão espiritual, me dá umas dicas aí, A gente às vezes tem que trocar dica com quem a gente acha que é mais esperto do que a gente em determinadas coisas, E aí ela falou um negócio para mim que foi assim, surpreendente. Ela diz assim: eu tenho uma frequência muito grande de leitura da palavra de Deus. Eu dou aula, faço um monte de coisa, então eu leio bastante a Bíblia. Mas eu decidi para mim mesma que eu ia fazer devocional a cada 2 ou 3 dias só. Aí já começou assim a ficar meio diferente para mim, Porque eu falei: meu Deus, como assim? Você não vai ler a palavra todo dia? Ela diz: eu saio para correr. Então eu oro muito, eu falo muito com Deus quando eu estou ali na minha corrida. Então não é falta de oração nem de presença de Deus. Mas eu defini para mim que devocional é um tempo que eu vou gastar para me aprofundar num determinado texto. Então, 2 vezes na semana eu me sento para aprofundar a minha leitura daquele texto. E no restante do tempo eu vou curtindo aquilo que eu descobri. Eu vou voltando na minha mente o que eu estudei, e isso tem funcionado para mim bem. Aí eu disse: sabe que eu acho que isso é um negócio meio parecido com o meu método, só que eu não tinha estruturado ele desse jeito. Porque há um tempo atrás eu escrevi um livro, e eu coloquei no começo do livro que eu acho que eu tenho um método bovino para ler a Bíblia. Sabe? Eu acho que nessas horas que eu estou lendo a Bíblia, eu sou praticamente uma vaca, E aí, antes que vocês fiquem espantados com isso, eu vou explicar, A vaca é um bicho que tem 2 estômagos, Então ela passa o dia inteiro ali, comendo, e ela vai jogando aquilo para dentro, assim, de qualquer maneira, O capim que ela pegou. E quando vai chegando, assim, uma determinada hora do dia, a gente olha assim para a vaca, ela encosta assim de lado e começa. E ela vai remoendo, ela traz de volta na boca aquele capim que ela juntou. E ali, naquele momento que ela está ruminando, essa é a palavra, que ela está ruminando, é o momento em que a digestão do texto acontece, do capim que ela está comendo, E eu trago isso para mim, Porque a leitura bíblica, ela tem essas riquezas. E eu estava lendo esse texto de Mateus, e aí eu já estava assim, lá no capítulo 4, 5 já de Mateus, quando eu voltei no Mateus 3 outra vez, eu fui ler de novo, e aí me aconteceu essa coisa de ruminar, me aconteceu essa coisa de descobrir uma coisa que eu nunca tinha visto, e de vez em quando, assim, uma palavra chama a atenção no texto,
E aí, ao invés de preocupar com todo o conteúdo, eu me foco naquela palavra. E nesse texto diz assim: João Batista apareceu pregando o arrependimento no deserto da Judéia. E Mateus diz: esse é aquele que diz lá em Isaías. E aí, às vezes, a gente não faz essa parada. Peraí, deixa eu ver o que fala lá em Isaías mesmo, né? E aí eu abri a palavra do Senhor lá em Isaías. Esse texto que Mateus está citando é o capítulo 40 de Isaías. E lá o capítulo começa bem assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Então, no texto de Isaías, o anúncio dessa voz que clama no deserto é uma palavra positiva. É uma palavra de ânimo, de consolo, porque consolo é uma coisa boa, né? E geralmente quando eu leio esse texto só em Mateus e escuto lá a voz do que clama no deserto, a minha cabeça normalmente vai para aquele sentido de clamar que a gente normalmente usa, que é assim, gritar bem alto, queixar-se, não é? Se uma pessoa clama, a gente imagina que ela está sofrendo, angustiada, não é? Mas não é isso que está falando em Isaías. Então eu disse, o que será, né? Veja isso, meus irmãos, quando a gente dá uma ruminada na palavra de Deus, quando a gente volta para mastigar mais um pouquinho. Eu sempre pensei que quando se falasse sobre arrependimento, a gente devia ter que ser assim, talvez agressivo com a pessoa, dar uma sacudida nela mesmo, para a consciência dela ficar movida. Arrependa-se dos seus pecados, seu incircunciso de coração, seu fariseu, né? Devia ser um negócio assim para a pessoa ficar constrangida, porque ela pecou e ela tem que entender isso, né? E aí normalmente as pessoas que vão falar sobre arrependimento, elas vão ter uma palavra assim pesada. E João Batista era esse sujeito, né? Ele era duro na pregação dele, ele não era suave não, né? Quando os fariseus chegaram lá para ele perguntando, e esse negócio aí desse batismo? Aí ele foi sutil com eles, suas raças de víbora, suas cobras venenosas, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Uma coisa assim delicada, João Batista, né? Mas quando a gente olha o tempo dele, ele está vivendo um tempo em que o povo de Israel está passando uma grande dor nacional. Porque eles são escravizados pelos romanos, eles não têm autonomia de culto, eles não têm autonomia de governo, eles fazem, tudo que eles fazem, eles têm que prestar conta lá para o Império Romano, ainda estão fazendo sacrifício lá no templo, mas assim, tem que pagar imposto de tudo para os romanos, não é? A nação está dividida, então os próprios judeus que trabalham para o Império Romano, como os publicanos em geral, são mal vistos, o povo está guerreando entre si, não é? Os sacerdotes são vendidos, a política está toda vendida ao Império Romano, não existe aquela tranquilidade de viver, e João Batista está vivendo isso. Ele está passando por um tempo muito difícil, e quando ele surge no deserto, o texto diz que ele apareceu lá no deserto, ele veio para dizer que o reino de Deus estava próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus estava próximo. E esse arrependimento, ele vem conectado com essa notícia que é boa. O reino de Deus está perto. Tem coisas que a gente fica esperando uma boa notícia, e quando ela vem para a gente, ela pode assim mudar todo o nosso dia, não é? Eu estava conversando hoje com uma pessoa que está lutando com um câncer, um linfoma, e ela disse assim, daqui a alguns dias eu vou receber uma notícia. Eu vou lá para pegar o resultado dos meus exames, não é? E ele estava antecipando, assim, vai ser uma boa notícia. Eu estou sentindo que vai ser uma boa notícia. Você já imaginou o que é isso? Você está diante de um momento difícil e alguém vem e dá uma boa notícia. Olha, o câncer está em remissão, não é? Você está em um momento difícil das suas finanças e de repente alguém vem e diz, olha, a sua dívida foi paga.
Você está em um momento difícil na sua jornada de fé e alguém diz para você: ore mais um pouco, porque o Senhor já anunciou que vai interferir nessa situação. Essa é uma boa notícia. E é por isso que a gente está tão acostumado a pensar que arrependimento é apenas sobre coisas ruins, mas arrependimento é uma palavra de consolação. Porque Deus tinha falado através do profeta Isaías: olha, assumam esse arrependimento, porque Deus já completou a medida do pecado. Não tem mais castigo, já acabou esse tempo difícil, não é? Que alívio isso dá. Eu ainda fui uma daquelas crianças que de vez em quando o pai botava de castigo com a testa na parede, sabe? E meu Deus, quando acabava o tempo do castigo, pode sair. Ai, meu pai, que alívio, não é? Isso aconteceu com o povo de Israel. O tempo do castigo terminou. Arrependam-se. Era nesse sentido que estava vindo essa palavra. E aí eu fui olhar, não é? Como que a gente precisa de uma mudança de mente, porque é isso que arrependimento é. Arrependimento não é só a gente deixar de fazer uma coisa ruim para fazer uma coisa boa. Na Bíblia, a palavra arrependimento é a palavra metanoia, que significa não só deixar uma prática ruim por uma prática boa, mas significa pensar de um outro jeito diferente. O povo de Israel estava pensando que ia ficar debaixo dos romanos para sempre. Mas vem uma palavra diferente que exige um arrependimento, uma metanoia. Uma palavra que diz assim: pensem como pessoas livres. Porque o tempo da escravidão está acabando. E é isso que João Batista estava anunciando. E aí eu comecei a prestar atenção nesses sentidos de Isaías e me voltei para essa palavra que ele usa, porque a gente precisa entender, a gente às vezes não percebe que quando uma mudança acontece na nossa mente, a nossa prática vai mudar automaticamente. E se a gente não entender isso, meus irmãos e irmãs, vai acontecer que coisas boas vão suceder para a gente e a gente não vai reparar que elas aconteceram. Porque a mente da gente está vivendo como pessoa aprisionada, mas a situação da gente é de liberdade, né? Eu tenho duas histórias que sempre me falam o poder da gente pensar errado sobre as coisas. Há uma primeira história que diz que um burrinho trabalhou em um moinho de fubá. E naquele moinho de fubá, a tarefa dele era ficar andando assim em volta. Eles amarravam ele e ele ficava girando na moenda, naquele mesmo lugar a vida inteira. Um dia o dono da fazenda chegou naquele lugar e disse: meu Deus, esse burrinho já trabalhou aqui anos esquecido, vou soltar ele, vou dar ele liberdade agora. Pegou o burrinho e botou o burrinho no campo. O que vocês acham que o burrinho ficou fazendo? Andando em círculos, porque ele estava tão acostumado com aquele modo de vida, que ele foi mudado de lugar, mas a mentalidade do burrinho não mudou. Era preciso alguém que fosse lá adestrar aquele burrinho, para que ele entendesse que ele estava na liberdade. É muito ofensivo a gente ser chamado de burrinho, mas às vezes a gente é esse burrinho também. Deus já tirou a gente de um lugar e colocou a gente no outro, e a gente pode passar anos da nossa vida sem entender o que é de fato a liberdade, não é? E às vezes a outra história que eu me lembro, que também fala sobre como a gente está num lugar, mas a gente não está com a mentalidade daquele lugar, é a história de um moço que se esforçou bastante para comprar uma passagem de navio, porque ele queria muito participar de uma viagem de navio. E com todo o esforço que ele teve, a passagem era muito cara, ele comprou aquela passagem. E como ele tinha gasto todo o seu dinheiro na passagem, ele pegou o restinho do dinheiro que sobrou e comprou um monte de pacote de biscoito de polvilho e botou numa mochila. E entrou no navio. E passa o primeiro dia, todo mundo vai para o baile, todo mundo vai comer, todo mundo vai jantar, está tudo bonito. E ele desce lá para o porão do navio e abre um pacotinho de biscoito de polvilho e come. Segundo dia, terceiro dia. E essas viagens de navio chique, você sabe, ainda mais antigamente, podia levar meses viajando. Quando estava quase acabando a viagem, estava também acabando os pacotes de biscoito de polvilho dele.
E aí quando estava acabando os pacotes, ele desceu. E naquele dia era o último dia, e no dia seguinte o povo ia desembarcar, e todo mundo lá em cima celebrando e festejando, e ele lá no porão do navio comendo biscoito. O capitão do navio resolveu fazer como que chama? Uma vistoria, muito obrigado, uma vistoria. E ele começou então a andar, vai numa sala, vai na outra, e ele desceu no porão do navio, encontrou lá, escutou aquele barulhinho, creque, creque, barulhinho típico do biscoito de polvilho, né? Que a gente não consegue comer biscoito de polvilho sem fazer espetáculo, né? E ele está lá comendo biscoito, e o moço chegou e falou assim, o capitão, meu filho, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, porque eu estou comendo aqui. Mas por que você não está lá em cima com todo mundo? Não, porque eu gastei muito dinheiro para comprar a passagem, e eu não tinha mais dinheiro para comer. E o capitão deu um sorriso assim, entre espantado e desolado, e falou assim, meu filho, por que você acha que o preço da passagem do navio é esse absurdo de caro que era, meu filho? Já estava tudo incluído, a comida, a bebida, tudo incluído na passagem. Você ficou aqui embaixo comendo biscoito de polvilho, podia ter comido tudo lá em cima. E sabe que a gente, às vezes, na nossa vida com Deus é a mesma coisa? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário deu a gente acesso a todas as coisas espirituais. Deu acesso à cura de Deus, deu acesso à presença de Deus, deu acesso ao céu, à plenitude da salvação. E foi um preço caro, e a gente aceitou, a gente entregou nossa vida mesmo para Jesus, mas a gente continua descendo para o porão do navio, vivendo uma vida muito menor do que aquilo que Deus prometeu. E olha que eu não estou falando que a vida cristã ela é uma vida de facilidade, mas eu estou dizendo que a vida cristã é uma vida de plenitude. Tem gente que emocionalmente está comendo biscoito de polvilho, espiritualmente está comendo biscoito de polvilho, está assim fazendo uma dieta de polvilho maluca, quando Jesus já deu para ele toda sorte de bênçãos espirituais. É alguém amargurado, e olha que eu gosto de biscoito de polvilho, com café é muito bom, mas todo dia, meses e meses e meses. Meu Deus, o Senhor deu para a gente uma papila gustativa, que é para a gente sentir o gosto das coisas diferentes, e a gente fica comendo a mesma coisa todo dia, não é verdade? A gente precisa olhar de outro jeito. E aí, enquanto eu pensava sobre tudo isso, eu prestei atenção nessa palavra, não é? E aí eu me lembrei de uma frase que o Nelson Mandela, ele disse, né, quando ele vai preso, e as pessoas perguntam para ele, como você viveu todos esses anos ali dentro da cadeia e não ficou doido, né? E aí ele diz assim, o dia que eu decidi que me tiraram da cadeia, que eu saí, eu decidi que a minha prisão ia ficar para trás de mim, porque não pode ser livre uma pessoa que pensa como um preso. Para ser livre tem que pensar como alguém livre. E essa mudança de mentalidade, ela é importante e ela muda tudo, porque a gente olha ali, que a palavra de Deus diz que João, ele é a voz que clama, né? E aí, como eu já estava pensando sobre o arrependimento como um consolo, eu também pensei, eu quero estudar essa palavra aqui que aparece, essa palavra clama, né? Ela é a palavra doutos no grego, que significa gritar bem alto. Então, clamar é gritar bem alto. Então, o profeta vinha ali gritando no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Só que a palavra clamar, essa palavra em grego, ela não é um grito de tristeza, não. Ela pode ser um grito de alegria também. A nossa tradução não explora isso muito bem. A palavra clamar que aparece aqui, tanto pode ser um grito de tristeza, mas também pode ser um grito de alegria. Agora você imagina comigo que mudança que dá, eu não sei se dá na cabeça de vocês, mas na minha deu, que mudança que dá, ao invés de eu ficar pensando num profeta bravo, gritando, prepara as veredas do Senhor, endireita os caminhos, para um que às vezes vem gritando, gente, endireita os caminhos, prepara aí, porque o reino está vindo. E eu comecei a pensar, já está na hora de terminar o sermão, é?
Tem um sinal secreto, é esse, quando a pilha acaba. E eu comecei a pensar que diferença grandiosa é essa mesma de quando eu percebo a entonação com a qual eu proclamo a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus não pode ser um grito de tristeza. O arrependimento, ele não é anunciado e não deve ser anunciado como um peso sobre as pessoas. Porque quando a gente faz isso, às vezes a gente afasta. O que é mais importante é que o processo de arrependimento gera a leveza da libertação. O arrependimento verdadeiro, quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, a vida dela tem que ficar mais leve. E um autor chamado Estênio Marcos, um cantor, ele tem um hino que ele fala isso: a santidade é leve. E eu fiquei assim, ouvindo isso, e fiquei admirada. E o profeta, ele está anunciando aqui com um grito de alegria. Eu nunca tinha pensado nisso, que João Batista estivesse gritando de alegria. Mas agora, quando eu paro para imaginar isso na minha cabeça, irmãos, eu fico muito animada. O reino de Deus chegou e já é Ele. Parem de pensar como pessoas aprisionadas. É isso que ele está dizendo. Mudem de mente. Porque o reino de Deus sendo chegado não é o Império Romano que vai nos escravizar. O reino de Deus sendo chegado não é o imperador que vai nos matar. O reino de Deus sendo chegado não tem nada mais que aprisiona a gente. Pensem como pessoas livres. Porque é isso que é a metanoia. É isso que Jesus vem trazer para a gente. Uma mudança de mente. A medida do pecado chegou ao final. O Messias está aqui. O reino está perto. Endireitem os caminhos. É como se o profeta estivesse chamando a gente para preparar uma festa. E ninguém de bom senso prepara uma festa com cara amarrada. A festa é uma exigência de alegria. A festa é uma exigência de liberdade. E eu fico pensando sobre isso porque hoje eu estava lá participando do congresso de adolescentes e nós enviamos aqui da nossa igreja 2 representantes no nosso congresso regional de juvenis. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. E a Ellen, que é a conselheira dos adolescentes, ela falou para mim assim: bispo, a gente como igreja metodista, a gente precisa revisitar aquilo que a gente está anunciando também para a nossa juventude. Porque a vida tem sido muito pesada e tem sido muito difícil. E às vezes a gente, quando vai falar sobre a graça de Deus, ela tem ficado uma graça sem graça. Tem hora que a gente não está conseguindo chegar ao coração desses meninos porque a gente adiciona mais peso, né? E aí eu disse para ela, verdade, e eu acho que a gente pode falar profundamente sobre pecado, a gente pode falar profundamente sobre arrependimento, a gente pode falar profundamente sobre tudo de errado que existe nesse mundo, mas a gente precisa entender a alegria da salvação. A alegria da salvação. Meu Deus, como os crentes às vezes são mal-humorados, não é? Tudo é pesado, tudo é complicado. Isso não é de agora, isso já é desde muito tempo. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu li um livro muito famoso do Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa. Não sei se vocês já leram esse livro ou já viram, né? Naquela época tinha um ator chamado Sean Connery, que fizeram o filme, né? E a história do Nome da Rosa é basicamente a seguinte: eles estão na Idade Média e lá num determinado convento os padres estão morrendo misteriosamente. E aí um homem é chamado para ir lá investigar, que é o personagem do Sean Connery. É uma investigação muito sigilosa para descobrir por que as pessoas estão morrendo lá dentro daquele convento. E eles então descobrem que é porque lá dentro daquele convento tem uma cópia de um livro de um filósofo chamado Aristóteles. É um livro antigo, desaparecido, misterioso, que falava sobre a alegria.
E a alegria é perigosa. A gente não sabe o que fazer com uma pessoa alegre. Muitas vezes os governos, muitas vezes os domínios que existiram na humanidade, eles roubavam a alegria das pessoas, porque alguém triste é alguém dominado. Mas uma pessoa alegre é imprevisível. Imagina, você não consegue enquadrar uma pessoa que é uma pessoa alegre. Há um outro filme muito famoso chamado A Vida é Bela, uma produção italiana, que fala sobre o poder da alegria no meio do holocausto e como a alegria, ela mantém a esperança e o moço sobrevive. Pois no livro O Nome da Rosa, a premissa é a mesma. E aí, como as pessoas têm medo da alegria, elas passam veneno na borda do livro. E aí as pessoas vão ler o livro, e aquele negócio antigo, né? Passa a língua assim, passa a página, e é envenenado. E é assim que o personagem principal descobre que as pessoas estão morrendo porque elas querem ler sobre a alegria, mas o veneno foi passado na borda. E essa é uma grande metáfora para a nossa vida, uma comparação que a gente precisa fazer. E até sobre o jeito da gente ler a Bíblia. Pois de repente, João Batista, que eu sempre vi como alguém meio chato, emburrado, de cara amarrada, chamando todo mundo de raça de víboras, agora, porque eu li a Bíblia de outro jeito, eu começo a pensar que eu acho que ele estava bem alegrinho naquele dia. Gente do céu, vocês não fazem a menor ideia. Eu vim aqui trazer uma notícia que será de grande alegria. Preparem as veredas, arrumem os caminhos, botem os enfeites na rua, porque o Messias chegou. Hoje é dia de celebrar. Agora você imagina, meu irmão, minha irmã, se a gente de fato trouxer essa grande transformação, essa metanoia para a nossa cabeça, hoje, para as nossas vidas cristãs acostumadas, aonde a gente às vezes tem ficado mais triste que alegre, nós que conhecemos o Salvador, quantas vezes nossos pensamentos são assim? Eu estava pregando lá hoje para os adolescentes, e eles fizeram um quadro de oração lá atrás e escreveram papeizinhos e colaram naquele quadro. E aí antes do culto começar eu fui lá ler as coisas que eles tinham escrito. Tinha de tudo naquele quadro. Por favor, abençoe a minha cachorrinha, estava escrito lá também. Mas entre essas frases assim, havia umas 4 ou 5 que diziam o seguinte: eu peço oração pelos meus pensamentos tristes. Eu peço oração pelos meus pensamentos ruins. Eu peço oração porque às vezes eu penso coisas ruins. E aquilo ali, meu coração ficou, sabe? E são meninos que muitos deles estão ali na igreja há bastante tempo. E eu não quero permitir, como pastora, que as pessoas continuem a crescer e a vida delas passando, elas tendo pensamentos ruins. Quando o arrependimento é uma mudança de mente, o arrependimento é um preparo para a vinda do Messias. E essa é uma notícia de grande alegria. É uma notícia que tem que comover o coração da gente. A gente cantou aqui semana passada, Jesus está voltando. E na hora do ensaio eu disse para o pessoal, gente, a gente vai cantar essa música, mas ela sempre me inspirou o maior terror. Porque eu escutava ela quando eu era adolescente, falava, o mercado está vazio, está tudo aqui, parece uma cena de terror, né? Os ceifeiros já acabaram o labor, os trem, o avião caindo, era um horror. Eu pensava a volta de Jesus. Meu Deus, como é que a gente constrói esses cenários sobre a volta de Jesus? Olha como é que o apóstolo Paulo constrói o cenário da volta de Jesus. Então vai ser tocada a última trombeta. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, vamos subir ao encontro dele nos ares. Olha que imagem é essa? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha como é que o autor do Apocalipse, ele fala sobre a volta de Jesus. Então já não haverá nem choro, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. A palavra de Deus é cheia de notícias de grande alegria sobre a volta de Jesus.
Quando foi que a gente fez esse filme de terror com uma coisa que era para engrandecer e para alegrar o nosso coração? Eu quero dizer para você que hoje as pessoas lá fora estão vivendo em desertos. E as pessoas aqui dentro da igreja estão vivendo em desertos também. Muita gente está passando por coisas que a gente não consegue imaginar. E toda vez que se fala sobre a vinda do Messias, quando ele veio a primeira vez, Jesus de Nazaré, houve um precursor, que era João Batista. E quando Jesus voltar nas nuvens, haverá outro precursor que vem antes, que é a igreja. Nós somos os João Batista da nossa geração. E nós temos que clamar no deserto: prepara o caminho do Senhor. É a nossa vez de decidir como é que nós vamos fazer esse anúncio. E desde então que eu estudei esse texto, eu vou dizer para vocês, você já deve ter percebido, eu sou até uma pessoa meio melancólica mesmo. Eu fico emocionada com tudo, eu leio poesia e choro, eu choro em seriado de televisão, eu choro em filme, eu choro à toa por qualquer coisa. Mas eu quero aprender a alegria da salvação. Eu estou decidida a aprender isso, porque eu não vou ser aqueles velhos enjoados e chatos que reclamam de tudo. Eu estou decidida. Eu quero ser aquela velhinha simpática que conversa com todo mundo, entendeu? E para isso eu preciso cultivar a alegria. Cultivar mesmo, porque todo dia nesse deserto a minha alegria quer morrer. Todo dia nesse deserto tem alguma coisa que quer matar a minha alegria. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos anunciar, porque o mundo precisa dessa alegria. O mundo precisa entender que arrependimento não é amargura e depressão. Arrependimento são cadeias que se quebram. São prisões que se abrem. Arrependimento são mentes derrotadas que começam a pensar de modo vitorioso. Gente que estava presa e viu a grande luz. É isso que é arrependimento. E que a coisa que vem depois do arrependimento é sempre muito melhor do que aquilo que vinha antes. Da próxima vez que você lê na Bíblia que havia uma voz que clamava no deserto, não imagine que ela estava clamando em tristeza. Essa palavra significa estava gritando de alegria, porque o reino de Deus chegou. E onde o reino de Deus chega é lugar de arrependimento, de transformação, de libertação e de vida eterna. E eu quero orar hoje pela alegria na sua vida, amém? Coloca de pé comigo, vamos orar ao Senhor.